Então vamos lá, meus amores, dar continuidade, tá? Ao resumo dos vídeos que eu deixei para vocês. Na aula anterior a gente fez o resumo dos vídeos do Chico Bento, né? Na roça é diferente, não é isso o nome do vídeo? E agora a gente vai ver a história do Chico Bento na cidade, quando ele foi convidado pelo primo dele para ir ao shopping, né? A gente sabe que na cidade, né? A cidade tem características ainda mais diferentes, né? Do modo de vida no campo, né? Por quê? Porque o modo de vida na cidade tem suas particularidades, ou seja, o modo de vida na cidade tem uma forma diferente do modo de vida no campo, não é isso? Então, também nesse vídeo vocês vão ver, né, essas diferenças, um pouco dessas diferenças da cidade, tá? Esse vídeo, ele vai falar especificamente da visita do Chico Bento ao shopping, que é um dos elementos, né, uma das construções que existe dentro da cidade, né, um shopping. Então, mas se o Chico Bento fosse convidado para ir visitar outras coisas, né, outras lojas, se ele fosse convidado para ir visitar uma praça, o que mais que a gente tem na cidade? Se ele fosse convidado a ir a um parque de diversões, né? Tudo isso seria bem diferente para ele. Por quê? Porque lá na roça onde ele morava, não tinha isso, né? Então, o Chico Bento também, assim como o primo dele foi à roça, ele resolveu também dar um passeio, né, na cidade, não é isso? Então, gente, a cidade, ela é uma área, tá, muito povoada, não é isso? A cidade, ela é bem mais movimentada, tem mais gente circulando, tem mais gente andando, né? Então, onde o verde, né, diferente lá da zona rural, as árvores aqui na cidade, né, elas vão dar lugar a quem? A casas, né? Vão dar lugar aos prédios, às escolas, lojas, hospitais, fábricas e outras construções. Então, uma paisagem totalmente diferente da zona rural, como a gente já estudou, né, nas paisagens rurais e urbanas, essas paisagens são diferentes. Então, o Chico Bento, quando ele foi na cidade, ele viu uma paisagem totalmente diferente da paisagem de onde ele mora, no caso da roça, né? Ele viu hábitos e costumes bem diferentes, né, da paisagem rural, tá? Então, vamos lá, resumindo o vídeo do Chico Bento no shopping, né? Então, o Chico Bento, ele foi para a cidade, né? Foi visitar também o seu primo, né? Assim como o primo dele foi lá, né, para passear, e aí ele aprendeu muitas coisas, né? Agora foi a vez do Chico Bento ir até a cidade, tá? Então, o primo do Chico Bento vai convidar ele para ir ao shopping, né? O shopping, esse lugar, né, que muitas pessoas gostam de ir para passear, para assistir filmes, né? Para comer um sanduíche, né? Que legal, que saudade do shopping, né? Então, ele foi convidado para ir até o shopping. Aí eles caminhando, né, na cidade, ele diz assim: aonde é a casa desse seu amigo, né? Aí o primo dele diz assim: amigo? Ele é esse seu amigo chamado shopping. Ele, não é meu amigo, né? É um lugar que tem aqui na cidade que a gente está indo, né? Não, ele não disse exatamente isso, mas ele compreendeu, o Chico Bento, que o shopping seria o nome de uma pessoa, né? E não, era um lugar em que eles estavam indo para se divertir, não é isso? Então, quando ele chega próximo ao shopping, ele vai se admirar, né? Do tamanho desse lugar, né? Da quantidade de prédios, né? Que ele vai ver. Nossa, ele olha para cima, né? E aí ele vê essa quantidade de prédios. E aí eles entram até o shopping, né? Eles adentram no shopping, na verdade. E aí ele vê, nossa, quantas luzes, né? Quantas luzes tem aqui nesse shopping, por quê? Porque a gente sabe que o shopping é bem iluminado, né? Tem ar-condicionado. Então ele diz assim:
Por que não aproveitar a luz do sol, né? Uma luz tão bem que a natureza nos dá de graça, né? Por que não aproveitar a luz do sol? Vocês pegam esse monte de luzes para jogar aqui dentro, né? Então eles se admiram um pouco, tá bom? Também. E aí, né? O primo dele vai conversando, vai na frente dele e eles acabam se distanciando e o Chico Bento vai se perder dentro do shopping. Ele acha que não, que foi o primo dele que se perdeu. Mas na verdade quem se perde é ele. Engraçado, né? Ele chega lá no shopping, é ele que não sabe de nada, né? Que está todo perdido naquele lugar imenso. Aí ele acha que é o primo dele que está perdido, sendo que o primo dele já mora na cidade, já sabe andar no shopping todinho, né? Eu achei bem interessante isso. Então ele se perde do primo dele, né? E aí ele vai começar a subir nas escadas rolantes, né? E uma parte engraçada, ele diz que a escada rolante está viva, né? Então ele sobe lá na escada rolante, é para ele ir parado, né? E ele vai caminhando, né? De degrau em degrau, sendo que ele tinha que fazer o contrário, né? Mas ele não tinha o costume de estar naquele ambiente, então ele estava todo perdido, tá? Ele viu também, né, as lojas nos shoppings com nome em inglês, e uma parte também engraçada do vídeo é que ele diz assim: nossa, minha professora me ensinou a ler errado, será que minha professora me ensinou a ler errado? Não, gente, é porque ele não sabia, né, fazer a leitura daquelas lojas. Por quê? Porque essas lojas tinham nome em inglês, né? Então ele chega numa loja, né, na frente de uma loja, e a gente sabe quando a gente chega na frente de uma loja de um shopping, né? Não sei se todos já foram ao shopping, mas geralmente tem os vendedores lá na porta e eles são muito educados. Você gostaria de entrar? Você gostaria de experimentar alguma coisa, né? E aí acontece do mesmo jeito com o Chico Bento. Ele tem um vendedor que pergunta se ele quer experimentar um sapato, né? E o Chico Bento estava lá calçado nas suas botinas e vê aqueles sapatos muito bonitos. E ele disse: nossa, que legal, eu quero sim, quero experimentar. Então ele vai lá, o vendedor traz lá um sapato e ele calça e acha o sapato legal. E o vendedor pergunta: você quer levar? Aí ele: não, como assim? Não é de graça? Não seria de graça? E aí ele sai correndo, né? Sai lá da loja com o sapato que o vendedor levou para ele experimentar, pensando que era de graça, né? Mas na verdade não. Depois, né? Gente, eu estou fazendo um resumo, tá? Claro que aconteceu outras coisas no filme, mas vocês já assistiram, vocês sabem mais do que eu, né? Depois ele vai achar uma fonte no shopping, né? O que é uma fonte? É um lugar que geralmente tem no shopping que vai estar caindo água, né? E aí ele, acostumado lá na zona rural dele, na roça, né, a banhar de rio. Aí ele, com calor talvez, não sei, ele vai até essa fonte, tira toda a roupa, né? E aí vai começar a tomar banho na fonte, e as pessoas que estavam no shopping começam a se admirar, né? Achar tudo aquilo estranho, aquele menino que tirou toda a roupa e foi banhar normalmente, como se ele estivesse no rio lá na zona rural, né? Que é tão bom banhar de rio. Mas ele foi ao shopping e aí não teve vergonha nenhuma e foi banhar lá na fonte, né? Sendo que a fonte é só um enfeite ali para o shopping, tá? Então, ele, depois de ter aprontado tudo isso, né? De ter se perdido, né? No final, o primo dele ouve que os seguranças do shopping estão dizendo que tem uma pessoa banhando na fonte, e aí, então ele vai encontrar o primo dele, né? Vai pensar: será que é o Chico? E é justamente o Chico, né? Chico Bento lá banhando. Então, depois do Chico Bento ter aprontado tudo isso, né? Ele diz que: nossa, te encontrei, finalmente te encontrei, primo, né? Sendo que o Chico Bento é que tinha se perdido na história toda, né? Então eles se encontraram e aí foram para casa, né? E aí no final do filmezinho, né, para finalizar, o Chico Bento tá lá conversando com outro amigo dele na roça, né? Depois já de ter retornado para a roça, voltado da cidade, ele vai dizer assim:
para finalizar, ele diz assim, que um dia o povo da cidade aprende com o povo do campo, né? Então, é justamente essas diferenças, tá? Um dia o povo da cidade aprende com o povo do campo. É a mesma coisa do povo da cidade dizer assim, um dia o povo do campo aprende com o povo da cidade, tá? Mas o importante, gente, é vocês saberem o quê? Através desses filminhos que eu deixei para vocês. A diferença, tá? Diferença entre os modos de vida do campo e da cidade. Então, nesses dois filmes, vocês puderam ver, perceber essa diferença, ok? Então, nós finalizamos aqui, tá bom? E até a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar do modo de vida na cidade, tá bom? Só o modo de vida da cidade. O modo de vida do campo a gente já falou bastante, tá bom? Então, um abraço e um beijo para vocês.